Bom dia, alunos do 6º ano de Geometria. Aqui é o professor Carriel falando com vocês. Bora lá para as nossas orientações da aula de Geometria. Bora lá. Então, eu peço a vocês sempre e hoje também revisar o conteúdo das aulas anteriores. Então, faça a leitura. Se você já fez o exercício, ótimo. Se você não fez ainda, deixe em dia para que possamos então utilizar para a nossa atividade complementar. Figuras geométricas espaciais e vistas, nas páginas 132 a 135. Prismas e pirâmides, páginas 139 e 140. Relações entre vértice, arestas e faces, na página 142. Cilindro, cone e esfera, na página 144. Vistas e planta baixa, nas páginas 148 e 149. E tudo isso também está na revisão que você estudou, que na página 153. E aí nós podemos participar da atividade complementar. Lembra você, se você tiver a possibilidade de imprimir, você pode imprimir e colar no caderno. Se você não tem essa possibilidade de imprimir, você pode copiar no caderno as perguntas e as respostas ou fazer apenas as respostas no seu caderno, tudo bem? E aí depois apresentar por foto para o professor, tudo bem? Não esqueçam da aula online também para tirar suas dúvidas. Bora lá. O exercício 1, então, ele fala: entre as opções abaixo, o prato que tem o formato octagonal é... Então vocês vão ter 4 tipos de pratos e você vai observar qual deles tem um formato octagonal. Exercício 2. Dos poliedros abaixo, o único que tem todas as faces triangulares é... Qual delas triangulares? É o cubo, o cone, o prisma de base triangular ou a pirâmide de base triangular? Então, vamos observar, então, lembre-se do que eu pedi, fazer aquelas releituras, porque as releituras nesse momento são de grande importância. Vamos lá, exercício 3. A forma geométrica espacial que pode ser associada à planificação abaixo é um cilindro, uma pirâmide, uma base pentagonal, um prisma de base pentagonal ou um paralelepípedo. Então nós podemos observar que já o desenho já vai te informar qual é a figura dessa planificação. O exercício 4 diz: a figura abaixo representa uma pirâmide de base hexagonal. O número de vértices dessa pirâmide é... Então, quantas vértices tem esta pirâmide nesse desenho que está ao lado? Na questão 5, a produção de petróleo é controlada em barris, como o da figura abaixo. Mas o barril tem qual forma? De paralelepípedo, de cone, de pirâmide ou de cilindro? Aí nós vamos para o exercício 6. Cada aluno da turma da dona Lígia montou um sólido para a aula de matemática. O sólido montado por Priscila apresenta as seguintes características: tem forma arredondada, possui uma face plana e tem um vértice. Sendo assim, o que nós queremos que você observe nesse exercício? A Priscila montou o sólido de acordo com essas características. Ela montou qual das 4 opções? Beleza? Siga as dicas. Tem forma arredondada, possui uma face plana e tem um vértice. Já na questão 7, observe a caixa representada abaixo. Uma planificação dessa caixa é... Qual é a planificação dessa caixa? Então você terá 4 opções para que você possa observar as planificações. A questão número 8. Ana Lúcia arrumou seus sólidos geométricos de maneira para que nós possamos observar aqui. Então nós podemos observar o seguinte: na situação 1, uma esfera, um paralelepípedo e um cilindro. Na segunda, uma esfera, um cubo e também um cone. Na terceira, nós temos uma pirâmide de base pentagonal e uma pirâmide de base quadrangular. Na situação 4, nós temos um cone, um cilindro e uma esfera.
Observando a arrumação, é correto afirmar que a prateleira que tem apenas sólidos com formas arredondadas é... Qual das opções aqui nós temos essas situações apresentadas entre que a Ana Lúcia arrumou os seus sólidos no seu armário? A questão 9, nós temos uma planta baixa. E nessa planta baixa, você verá quantos cômodos tem esta casa e quais são eles. Lembre-se, tomar um cuidado na hora de fazer as somas, ok? E a questão 10 é o número de arestas do prisma pentagonal é. Lembre-se, você também pode utilizar as fórmulas que tem lá no Você Aprendeu O Quê? Que você terá também como ilustrar. Analise os exercícios que você irá sair bem. Um grande abraço e um muito obrigado pela nossa aula de geometria. Grande abraço, até mais! Alunos do 6º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de geometria. Vamos dar início agora com o nosso tema de hoje, a revisão para avaliação. Professor Carriel, e vamos dar a sequência ao nosso resumo. A nossa revisão então de hoje será sobre figuras geométricas, espaciais e vistas. Figuras geométricas espaciais. Vamos dar uma olhadinha nelas em todos os itens para que possamos fazer então a melhor revisão para vocês. Bora lá! As figuras geométricas espaciais nós podemos encontrar em todo o nosso cotidiano. Como assim? Em todo o nosso cotidiano nós podemos encontrar as figuras. A caixa de leite, a embalagem de presente em formato triangular, a embalagem da pizza, a embalagem de uma lata de milho, refrigerante e etc. A embalagem de lata também de sardinha, atum. E também os famosos cones, embalagens de presentes também, doces, né? Então vamos lá. E de acordo com a sua superfície, as figuras geométricas espaciais podem ser classificadas em poliedros ou não poliedros. Vamos deixar aqui nesse momento bem claro o que é poliedros. Então, poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície é formada apenas por partes planas, tudo bem? Então, essa parte plana precisa estar presente. Você pode observar tanto na pirâmide, que nós vamos ver depois, ela não tem nenhuma parte arredondada, tudo plano. Aqui na caixa de uma pizza, no seu formato, também todas as partes são planas. E também aqui no paralelepípedo ou numa caixa de leite, também todas as suas partes são planas. Quando um poliedro tem 6 faces quadrangulares, é chamado de paralelepípedo. Observe na figura a seguir um paralelepípedo e os elementos que compõem face, aresta e vértice. Vamos determinar cada uma delas? Vamos lá. Então vamos lá. Aresta é sempre quando eu estou descrevendo a linha. Ó. Cada linha da minha figura, ela é chamada de aresta. As vértices são todas as partes nos quais são feitas as junções. Então, nós temos que prestar bem atenção, porque as arestas, as vértices no caso aqui, são todas as partes nos quais fazemos as uniões de todas as arestas. E por fim, nós vamos encontrar as faces. As faces é toda a região no qual nós estamos vendo, tá certo? Vamos tentar pintar aqui como Leonardo da Vinci. Pintar com essa tecnologia maravilhosa aqui. Vamos pintar aqui, olha. Então essa para nós será a vértice. A vértice, então, é o ponto. Nós temos a aresta, que é a linha, e a face, aonde nós enxergamos todos os detalhes, tudo bem? Belezinha.
E na fase quadrangular, nós temos que prestar bem atenção que ela precisa ter os 4 cantos com ângulos de 90 graus. No paralelepípedo, temos 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Essas dimensões são indicadas pelas medidas de suas arestas. Então nós temos o comprimento, a largura e a altura. Os não poliedros, vamos deixar bem claro aqui os não poliedros. Os não poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície tem pelo menos uma parte arredondada. Pelo menos uma parte arredondada, tudo bem? Então nós vamos ver aqui no cilindro aqui, nós temos uma parte arredondada, né? Aqui é plana, mas o resto tudo arredondada. Nós também temos aqui, ó, a região arredondada. Nós temos aqui toda a região do cone arredondado. A parte aqui aonde nós estamos vendo a parte da base do cone, ela tem o formato circular, porém nós podemos desenhar depois quadrado. Então, ela precisa ter pelo menos uma parte arredondada. Prismas e pirâmide. Bom, vamos lá. De acordo com as suas características, alguns poliedros podem ser classificados como prismas ou pirâmides. Observe um prisma e uma pirâmide e suas respectivas planificações. Nós temos aqui um prisma e vamos deixar claro também o prisma. Nos prismas, duas de suas faces idênticas e paralelas entre si são denominadas bases. As demais são faces laterais, todas quadrangulares. Tudo bem? Então vamos observar então o prisma. E depois nós vamos abrir o prisma e ver a sua planificação, gente. Nos exercícios pode aparecer a planificação de um prisma. E temos que ficar atentos, hein? Vamos lá. Tem a sua base. Nós temos as faces laterais e a outra base, beleza? Vamos seguir. Pirâmide. Então a pirâmide, nós temos o que? Olha o formato da pirâmide. Quando nós vamos abrir a pirâmide, vocês podem observar que a pirâmide tem um formato de uma estrela. Um dos formatos, na é verdade? Então esse é um formato que nós temos que deixar bem claro. Nas pirâmides, uma de suas faces recebe o nome de base. As demais são faces laterais e todas são triangulares. Nós temos que prestar bem atenção na pirâmide. Enquanto o prisma tinha bases quadrangulares, já a pirâmide tem bases triangulares. Observe alguns exemplos de poliedros que não são prismas nem pirâmides nessa imagem. Vamos observar aqui, ó. Lembra-se da barra de ouro, lembra-se de uma bola não esférica e alguns objetos de peças que não são chamados nem de pirâmides nem de prismas, beleza? Os prismas e as pirâmides são nomeados de acordo com a quantidade de seus lados de sua base. Veja alguns exemplos. Nós temos então o prisma de base triangular. Nós temos também o prisma de base quadrangular ou paralelepípedo. Nós também temos aqui o prisma de base pentagonal. Nós temos aqui o prisma de base hexagonal. E agora nós vamos para as pirâmides. A pirâmide de base triangular. Nós vamos para a pirâmide de base quadrangular. A pirâmide de base pentagonal. E a pirâmide da base hexagonal. Nem sempre os prismas e as pirâmides são representados apoiados sobre as suas bases. Eles também podem estar apoiados sobre uma das suas faces laterais. Tudo bem? Então, nesse momento, nós temos que prestar atenção no formato que está o desenho. E preste atenção, porque este é uma das situações que vão aparecer para que você, então, caia em uma, entre aspas, pegadinha. Não é verdade, gente?
Aqui nós temos algumas representações, gente. Nós temos algumas representações para que vocês possam, então, observar para vocês. Então, nós temos aqui o shopping em Singapura. Nós temos a parada de ônibus em Curitiba e o depósito de gás liquefeito de petróleo no Amazonas. Vamos agora falar sobre a relação entre vértices, arestas e faces, tanto de uma pirâmide quanto de um prisma. Vamos observar então? Depois nós vamos retomar em uma das telas posteriores. Mas vamos dar uma olhada? Para então a pirâmide, as faces é igual à quantidade de lados do polígono da base mais 1. Então vamos prestar bem atenção então. Por quê? Aqui a quantidade de lados da base da pirâmide mais 1, nós vamos ter a face. Nós também temos a aresta. A aresta é igual ao dobro da quantidade de lados do polígono da base. E também vamos ter, então, as vértices, que é igual à quantidade de lados do polígono da base mais 1. Isso significa que as faces e arestas têm a mesma quantidade, beleza? E as arestas é o dobro do lado da base. Belezinha? Agora nós vamos falar sobre o prisma. O prisma, as faces é igual à quantidade de lados do polígono da base mais 2. Olha só a informação de diferente da face de um para o outro. As faces é igual à quantidade de lados do polígono da base mais 2, ok? As arestas é igual ao triplo da quantidade de lados do polígono da base. Nós temos que prestar muita atenção nesse momento. E as vértices é igual ao dobro da quantidade de lados do polígono da base. Então nós temos que prestar bem atenção desse lado aqui. As vértices é igual ao dobro da quantidade de lados do polígono da base. Olha que diferença. Então as faces, repetindo, é igual à quantidade de lados do polígono da base mais 2. As arestas já é o triplo de lados do polígono da base. E as vértices é igual ao dobro da quantidade de lados do polígono da base. Tudo bem? Bom, faremos agora então o resumo do que nós falamos na parte anterior do vídeo. Vamos lá. Nós temos então aqui, justamente na pirâmide, nós temos o que? Lembram? A vértice é o lado da base mais 1. Então nós temos aqui a base 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 1, nós temos 6. As arestas aqui, nós temos então o número de lados da base vezes 2. Nós achamos o número 5, então nós achamos 5, agora multiplicamos por 12, nós vamos achar 10. Tudo bem? E aí nós temos aqui a face. A face ela é o mesmo que a vértice. Então nós temos o valor 6 aqui também. Beleza? Que é 5 mais 1. Lados do polígono da base, 5. Que nós encontramos ali no desenho. Agora nós vamos observar então a base de um prisma. Olha, gente, a base do prisma. A base do prisma é 1, 2, 3. Então nós temos 3 lados da base do prisma. Então aqui, ó, 3 vezes 2, 6, ok? Agora, aresta é o lado da base vezes 3. Nós achamos que tem 3 lados, vezes 3 dá 9. E aqui, nós temos o lado da base mais 2 para a face. Então, nós tínhamos o lado da base 3, mais 2, nós achamos 5. Quantos lados tem a base? 3. Beleza? Deu para entender nesse caso? Agora entramos no assunto referente a cilindro, cone e esfera. Vamos aqui analisar e observar. Os objetos ao lado têm formas arredondadas que lembram o cilindro, o cone e a esfera.
Observe os elementos e a planificação do cilindro e do cone. Vamos observar, então, olhe lá, cilindro, ela tem a parte arredondada, ela fica plana. E a parte onde é a base, arredondada ao centro, beleza? Quando eu tenho agora o cone, você pode observar que quando eu tiro a base, ela fica arredondada e toda a parte que está formando a parte do cone, ela vai ficar como se um chapéuzinho representando aí uma pessoa, como se fosse uma pessoa com um chapéuzinho, belezinha? Essa é a nossa planificação. Veja alguns exemplos de não poliedros que não são nem cilindros, nem cones, nem esferas. São todas as imagens aqui abaixo. Ó. Não tem nenhuma característica para que eu possa falar referente ao nosso tema de agora. Lembre-se, a bola oval americana, futebol americano, não é esfera, tudo bem? Ela é oval. Fique claro, hein? As vistas, gente, esse exercício é muito interessante porque vocês podem observar ao centro da mesa, vamos colocar aqui ao centro da mesa, foram colocados algumas figuras geométricas sólidas, ok? Então nós temos um retângulo amarelo, um cilindro azul, uma esfera verde e uma pirâmide vermelha, tudo bem? Agora, vamos observar. Sérgio, Camila, Rodrigo e Flávia, em diferentes posições, desenharam alguns objetos que estavam sobre a mesa. Observe os desenhos e escreva quem produziu cada um deles. Vamos analisar? Agora, analisando cada um deles, você poderá verificar como é a visão de cada um. Nesse momento, eu peço para que você vá parando o vídeo se você tiver alguma dúvida sobre o tema, beleza? E aí você vai analisando. Se você tiver a apostila também de uso, será bem melhor, porque você poderá pegar a apostila e virar a apostila de acordo com a sua visão. Tudo bem? Vamos dar sequência? Vamos começar com esse primeiro desenho aqui. O primeiro desenho, ele identifica aqui, tem um triângulo, uma esfera. E a esfera está à frente justamente do cilindro. Mas o cilindro, nesse caso aqui, ele já tem um desenho de um retângulo vertical. Tudo bem? Então, nesse caso, e tem mais um retângulo dourado ou amarelo deitado aqui. Então, vamos observar quem poderia ver a esfera verde à frente do cilindro azul. Vamos ver? Veja da posição de Sérgio. Sérgio, ele vê o retângulo amarelo, o cilindro que está agora, que ele vai desenhar no retângulo. A esfera verde está atrás, na verdade, um pedaço está atrás, provavelmente, e o triângulo. Então ele precisa ter o triângulo do lado direito. Mas aqui o triângulo está do lado esquerdo. Então não será o Sérgio. Porém, vamos observar então, retomando nosso detalhe do Sérgio. O Sérgio, então, ele vê um triângulo na esquerda. Quem vê o triângulo na esquerda é o nosso amigo aqui. Vamos pintá-lo de vermelho. Porque, ó, triângulo vermelho na esquerda, na direita. O cilindro azul à frente. O retângulo deitado amarelo do lado esquerdo e a esfera um pouco atrás do cilindro. Então, quem estava com o triângulo à sua esquerda? Vamos ver o lado de Camila. A Camila, então, ela estava representando completamente esse lado. Porque para ela é o inverso do nosso amigo Sérgio. Então, para nós, vamos colocar o roxo aqui para Camila. Tudo bem? Bora lá então, gente. Seguindo para o próxima vista. A próxima vista, vamos para Rodrigo. Qual seria a de Rodrigo? Primeiro, Rodrigo está vendo o triângulo que está
a frente do cilindro e ele também vê justamente a esfera verde e o retângulo amarelo, porém não vê mais um retângulo, ele vê um quadrado. Ele vê um quadrado e nesse caso a circunferência está à frente desse quadrado. Então, o Rodrigo só pode estar vendo então esta imagem. E por fim, nós vamos identificar a Flávia. A Flávia está vendo ao contrário de Rodrigo. Ela não consegue ver a esfera verde. Então, se ela não consegue ver a esfera verde e ver metade do triângulo, é o que nós temos então que ela vê na mesa as figuras geométricas aqui. Agora, considerando a posição do observador, podemos representar a vista frontal, a vista lateral direita, a vista lateral esquerda e a vista superior de um objeto. Até o momento, nós não tínhamos comentado sobre a vista superior. Então, a pessoa, é como nós fazemos uma planta de um edifício, de um prédio, para que possamos então fazer as construções, mas esse é o próximo assunto. Então, a cada posição que ele for virar na mesa, ele vai enxergar de uma forma diferente, tudo bem? Nesse exercício, observe no quadro as vistas que Sueli desenhou dos objetos que estão sobre a mesa. A cada posição que ela foi andando, ela desenhou o que ela estava vendo. Então, a visão frontal, ela via vermelho, azul e amarelo. Então, qual seria a posição que ela viu a frontal? Para ela ver somente essas três cores, e nós temos um verde que está aqui, então é a posição D. A lateral direita. A lateral direita, ela só conseguiu ver o amarelo e o triângulo verde. Se ela só conseguiu ver esses lados, ela estava na posição A. A lateral esquerda. Qual seria a posição que ela estaria para ver a lateral esquerda? Lembre-se, ela só consegue ver a lateral esquerda, o triângulo verde e o quadrado vermelho, ao contrário da direita. Então, ela estava na posição C. E a vista superior, que tudo que ela enxerga no formato quadrado. Então, significa que ela não viu ou não desenhou a posição B. Tudo bem? A posição B aqui, ela não fez a representação do desenho. Beleza? Vamos para o próximo assunto. Nesse assunto já falamos da planta baixa, que nós comentamos anteriormente. A planta baixa é um desenho técnico usado para indicar a representação da vista superior sem o telhado de uma casa ou de outras construções. Podemos observar nessa planta, e muitas vezes você deve receber os panfletos em vários locais de apartamentos, de casas, de condomínios, de lojas, ou até em shopping. Quando você vai entrar em um shopping que você não conhece, normalmente na entrada ele tem a planta de todo o shopping. Então você consegue achar as lojas naquele desenho. Então bora lá nessa representação. Observe que a cada distância do cômodo, de uma parede para outra, ela tem uma distância já anotada. Vocês podem observar que a cozinha desse lado tem 2,8 metros, a sala desse lado tem 3,2 metros. Se eu somar, vai dar 3 e 3, vai dar 6 metros totais. 6 metros totais aqui desse lado, né? Desse lado, do outro lado da cozinha, onde está a janela é representada aqui por esse desenho. O que nós vamos representar aqui? Nós temos, então, os 3 metros mais 2,5. Mas observem, aqui embaixo
ele já está informando para você que são 6 metros. Então, esse corredorzinho tem meio metro, tudo bem? Este outro lado, nós temos então que justamente o quarto tem 2,8 metros. O banheiro tem 1,2, ou a lavanderia tem 1,2, né? E o banheiro tem 2 metros. Então, a cada representação de uma planta baixa. Aqui veremos melhor. Na imagem aqui da minha esquerda superior, você consegue observar a entrada ou o canto virado para dentro do quarto. Quando você fará a planta baixa, você terá esta visão aqui, gente. Então você consegue desenhar os móveis com seus tamanhos originais ou com um tamanho reduzido. Porém, aqui nós não vamos entrar nesse assunto. Porém, nós temos que fazer então a representação dos desenhos. Se nesse momento você não souber fazer então o tamanho de acordo com a sua escala, nós podemos usar então o desenho quase. E na sua apostila você vai observar que temos desenhos que não são perfeitamente do mesmo formato de cada móvel, porém daria para fazer a sua planta baixa. E também nós podemos observar aqui a planta baixa. E aqui observe a planta baixa de uma casa. Então, a planta baixa que você fez no seu quarto, você pode representar novamente aqui de um apartamento. Tudo bem? No canto direito. Vamos fazer a revisão importante nesse momento? Poliedro, não poliedro, prismas, pirâmides, cone, circunferência, esfera, relação entre versos, arestas e faces, vistas e planta baixa. Reveja todos esses assuntos. Então, os poliedros são figuras geométricas cuja superfície é formada apenas por partes planas. O paralelepípedo e a pirâmide de base quadrada ou quadrangular, representados a seguir, são exemplos de poliedros, tudo bem? E não poliedros. Lembra-se que poliedro precisa ter as suas partes planas. O não poliedro precisa ter pelo menos uma parte arredondada. Que nós vemos lá, são figuras geométricas cuja superfície contém pelo menos uma parte arredondada, ou seja, não plana. O cilindro e o cone representados a seguir são exemplos de não poliedros. Tudo bem? O prisma tem duas faces idênticas e paralelas entre si, que são chamadas de base. Vamos observar aqui as bases. E todos os lados, então, nós temos as suas faces. Já a pirâmide tem somente uma base. Olha só, nós temos só uma base e cada uma delas, pela quantidade de lados que nós tivermos a sua base, nós temos um nome específico tanto para prisma quanto para pirâmide. Dê uma olhada na página que está falando sobre isso, porque você irá precisar no momento da prova. Não precisa decorar, tá, gente? Mas é bom saber. E aqui é a regrinha para prisma e para pirâmide para achar a sua vértice, sua face e sua aresta. Não deixe de observar os desenhos da sua apostila, do seu caderno e também revisitar a sua apostila em todos os exercícios de geometria. Obrigado por você vir até aqui e não esqueça de deixar seu like e se você quiser também pode compartilhar com seu colega que não teve acesso dos outros sextos anos, para que também possa rever atividades de geometria. Um grande abraço e qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar também por aqui, deixando seus comentários.